Essa semana vai bombar em Café com Aroma de Mulher. Sebastião vai pedir perdão à Gaivota pela mentira que falaram dela e da mãe. Além disso, ele vai colocar Ivan contra a parede sobre a fraude que ele fez contra a Café Elite. E mais, Ivan confessa os seus crimes para a família Valejo. Saiba agora como tudo vai rolar. Tudo começa quando Júlia oferece um prato de comida para o pai de Lúcia, que acabou de chegar de Nova York. Ele come como se não houvesse amanhã, então Lúcia questiona se ele não comeu no voo e ele responde que nunca come. O trambiqueiro aproveita a deixa e pede desculpas a Júlia por chegar sem avisar, e ele coloca toda a culpa em Lúcia, dizendo que ele tentou ligar para ela várias vezes e, como ela não respondeu, ele teve que vir atrás da princesa. Lúcia diz que ela teve uma gravidez de alto risco e por isso que ela não conseguia responder às mensagens. O pai diz que ele sabe disso e que ela não tem culpa, que no momento mais difícil da vida dela, ele não pôde apoiá-la. Então ele ficou muito menos preocupado quando descobriu que ela estava ali com a família Valejo. Também aproveita para dizer a Júlia que ele perdeu toda a fortuna por causa de uma empregada. Na sequência, Sebastião chega e pergunta a ele como ele está. Ele diz que está tudo bem. Sebastião também quer saber se ele já visitou a bebê. E ele responde que não, porque Lúcia tinha dito para ele que a bebê estava dormindo. Sebastião responde: "Mas isso não tem nada a ver, você tem que vê-la." E ele diz que sim, mas que só irá depois que terminar a comida para não esfriar. Após terminar, Lúcia diz para o pai: "Vamos ver a bebê, porque depois você vai direto lá para o hotel." O pai de Lúcia diz assim: "Ai, eu peço mil desculpas, porque eu vim para cá sem nenhuma reserva do hotel." Lúcia diz que não tem problema, que eles podem ir lá e ver um local para ele ficar. Mas aí Júlia toma a frente e diz que não, que ele é um convidado dela e que ele pode ficar na casa, que vai pedir a Margot para arrumar um quarto para ele. Então, Lúcia vai para o seu quarto junto com o pai. Chegando lá, ela apresenta sua filha para ele e ele diz que essa menina não parece com ninguém, que ela terá sérios problemas no futuro. Lúcia diz que revelou para todo mundo que a menina parece com a mãe dela. Então o pai fala para que ela queime todas as fotos da mãe, porque se alguém ver, vai descobrir toda a farsa deles. Lúcia também diz para o pai ir embora, porque ele ali vai acabar com todos os planos dela. Mas ele diz que não vai voltar para Nova York para ficar comendo em restaurantes comunitários enquanto ela vive de luxo. De volta à casa de Leônidas, ele ainda continua dançando com Gaivota, e ela finge que ele pisou no seu pé para que eles parem de dançar. Leônidas diz para a Gaivota que ela canta muito bem, que ela canta com a alma. Gaivota pergunta se isso é bom, e ele diz que depende, porque ele não sabe se ela está cantando para ele ou para outro homem. Gaivota diz que isso faz muito tempo, e tudo mudou. Leônidas então beija a acolhedora e tenta algumas coisas a mais, porém ela impede Leônidas, dizendo que ela precisa de tempo e dá boa noite ao agrônomo. Gaivota diz à mãe que se sente estranha, porque Leônidas tentou algo a mais com ela, e sua mãe também fica sem ter o que dizer. Ela diz que ela gosta de Leônidas, mas que quando ele se aproxima demais dela, ela sente alguma coisa que quer fazer com que ela corra imediatamente. E então a mãe diz que ela sabe sim, que é porque ele não é o Sebastião. Gaivota diz que está extremamente incomodada porque tem que se encontrar com o Sebastião até na hora do almoço, mas que isso não vai ser para sempre. E a mãe quer saber o porquê. Então Gaivota diz à mãe que sonha em voltar para sua terra. Júlia conversa com Sebastião e diz que acredita que a situação do pai de Lúcia é muito difícil. Então ela sugere que eles encontrem uma casa para ele e, se for possível, também deem uma mesada nessa. Sebastião diz que a mãe poderia ser justa assim com todas as coisas. E ela diz para ele não dizer isso, porque ela descobriu que Gaivota está trabalhando do lado da Café Elite
e ela não falou nada. Então Sebastião comenta: "É, mas só que a gaivota seguiu a vida dela e eu a minha". No seguinte, todos estão prontos para tomar café e Sebastião pergunta cadê o pai de Lúcia, e Lúcia responde que ele nunca acorda cedo. Mas onde é que ele tá? Ele está lá entrando no quarto, possivelmente da Júlia, abre a bolsa dela e pega todo o dinheiro que está na carteira e depois sai do quarto como se nada tivesse acontecido. E então vai para a sala para poder tomar café da manhã e acaba conhecendo também o trambiqueiro do namorado aí da Paula. De volta lá para as cenas da gaivota, da mãe e de Leônidas, a mãe de Gaivota incentiva ela a ir sair com o engenheiro agrônomo. Gaivota até tenta dizer que não, mas acaba aceitando. Leônidas diz para a mãe de Gaivota que ela é uma sogra maravilhosa. Leônidas então vai passear com Gaivota no parque. Eles se divertem muito. Mas quando eles estão sentados tomando um lanche, Gaivota diz que sente muita falta do campo, daquele verde, o cheiro do café, do estábulo, que ela sente muita falta de tudo. E Leônidas questiona: então existe a possibilidade de você voltar para lá? Gaivota responde que se ela quiser trabalhar direito naquele lugar, ela vai ter que ficar indo e vindo de lá, mas que ela vê aquilo dali como a vida dela. Ela também comenta que lá é o projeto de vida dela, da mãe dela, e que isso significa muito para ela. Então Leônidas comenta: "E quanto a nós dois?" A gaivota responde: "A gente tá junto, não é mesmo?" Leônidas diz que ele sabe que ontem à noite ele foi muito apressado com ela. Gaivota pede para Leônidas não pedir desculpas porque ela entende ele. Leônidas acaba falando para ela que ele tem entendido, tem dado tempo para ela, mas ele fala para a Gaivota que ele quer formalizar tudo isso. E a Gaivota quer saber como assim formalizar? E Leônidas lança a braba: é que eu quero ter uma vida inteira com você. Gaivota fica sem palavras e Leônidas comenta que ele não está dizendo que é agora ou para daqui um mês, mas que ele tem certeza que ele quer estar na vida dela, do Fernandinho e da mãe dela, que eles sejam uma família. Gaivota responde a Leônidas que agora não é o momento, então ele quer saber se é por causa do Sebastião. Gaivota diz que nem pensou nele, mas porque ela tem muitas responsabilidades e, além de tudo, ela ainda quer estudar muito. Gaivota reitera que tudo isso que ele falou é muito bonito, principalmente porque não envolve só ela, envolve o filho dela, a mãe, mas ela pede para eles não estabelecer uma data para isso. Leônidas concorda e Gaivota ri e diz para ele que ele está muito ansioso. Sebastião se despede de Sofia e diz para Lúcia que ele vai ter que sair porque tem que resolver alguns contratos. Lúcia pede para ele para ir junto, mas ele não permite. Ela fala: "Por que que você não quer mais sair comigo? É por causa da gaivota?" Sebastião pede para Lúcia confiar nele. E além do mais, ela tirou a bebezinha da incubadora antes do tempo e disse que iria cuidar dela. Na sequência, o pai de Lúcia diz a ela que não gostou nada do namorado trambiqueiro da Paula, que o santo dele não bateu. Então ele começa a investigar e descobre que ele é um tremendo farsante. Gaivota chega em casa com Leônidas e Leônidas pega Fernandinho para ficar um pouquinho com ele. E enquanto isso, a mãe de Gaivota pergunta tudo o que aconteceu e ela revela que Leônidas a pediu em casamento. A mãe dela pergunta o que ela respondeu e ela diz que precisava pensar e que ela não queria uma data estipulada para isso. A mãe de Gaivota continua e questiona: "Minha filha, vamos pensar aqui agora juntas. Você algum dia se casaria com Leônidas?" Gaivota desvia da conversa da mãe e diz que ela tem muitas coisas para fazer antes de se casar.
Sua mãe indaga que quando era Sebastião, ela não pensava nessas coisas e emenda que se sente muito culpada porque Gaivota está querendo seguir seus passos, mas que a filha não precisa ser uma mãe solteira. Sebastião vai até o gastro... Sebastião vai até o gastrobar e Marcela apresenta um de seus pratos a ele, que acha uma delícia. Em seguida, Lemarcos também traz o prato Minha Gordinha e explica que Marcela foi a sua inspiração. Sebastião também acha o prato maravilhoso e diz que ele deveria ser o prato fixo do cardápio. Sebastião também diz que tá tudo muito bom e que só uma coisa o preocupa. A mãe dele quer que a homenagem aos 70 anos da fazenda seja na Café Elite. Marcela responde que ela já imaginava, porque a mãe não apoia ela em nada. No dia seguinte, Gaivota e Leônidas encontram Arthur no escritório. E Arthur diz que veio para conversar com o patrão. Gaivota acaba se esbarrando com Sebastião no elevador, o que deixa a acolhedora nervosa. Arthur e Sebastião conversam. E também Arthur leva para ele um café especial e diz que o patrão nunca provou nada igual. Sebastião prepara o café e confessa que ficou muito apreensivo quando Arthur disse que precisava conversar com ele pessoalmente. E Arthur lança a braba e diz que foi ao bar de seu Pedro e descobriu que ele não sabia de nenhum dos negócios de Carlos Mário com o café. E além de tudo, ele descobriu que foi o Wilson, o funcionário do Carlos Mário, que acusou Gaivota e a mãe dela de terem sequestrado o Otávio. Arthur também continua dizendo que Ivan não sabe com quem é que ele está se metendo. Só que Sebastião responde a Arthur dizendo que acredita que seu irmão sabe sim. Em seguida, Sebastião vai até a sala do irmão e lança a braba. Você sabe perfeitamente o motivo de Wilson ter acusado Gaivota e a mãe dela de terem sequestrado nosso pai. Ivan retruca e diz não saber do que ele está falando. Sebastião aproveita e coloca na mesa os relatórios feitos pelo seu pai e Xavier e o acusa de não ter mostrado esses relatórios na auditoria para a família e exige uma explicação. Ivan diz que a explicação é muito mais simples do que ele pensa, mas que não vai explicar nada para ele. Sebastião enfatiza que agora ele sabe o motivo do pai estar tão preocupado. Ivan confessa que cometeu um erro grave, mas que nunca quis roubar a empresa ou a família. Mentira! Só que Sebastião rebate que o que ele fez foi fraude e o pior de tudo foi ter utilizado os funcionários da empresa para realizar essa fraude. Ivan, furioso, diz ao irmão que ele não sabe como as coisas funcionam por lá e que é muito fácil conferir os relatórios sem ter feito nada pela empresa. Sebastião diz que o pior é ele roubar a família. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ivan revela que isso não é verdade, que todos eles recebem os valores certinhos todos os meses na conta por causa dele. Sebastião nega e comenta que eles só recebem esses valores por causa do pai que dirigiu a empresa brilhantemente. Sebastião também pede que ele conte tudo à mãe e aos irmãos, porque eles podem ter problemas fiscais. Ivan mente, dizendo que tudo isso foi um favor que ele fez para Lucrécia, e Sebastião rebate dizendo que tudo isso que ele fez é fraude. Ivan retruca e fala que o pai já sabia e tinha o perdoado, mas Sebastião nega, afirmando que o pai era uma pessoa honesta. Cavalo. Sebastião também pede que ele demita Pablo Emílio. Ivan nega essa demissão, porque a culpa não foi de Pablo Emílio, e sim dele. Sebastião continua: você também precisa se demitir, e sai da sala. Ivan aproveita a deixa e já liga para Pablo Emílio. Gaivota e Leônidas conversam no seu escritório sobre o documentário e a cooperativa de mulheres. Gaivota diz que eles precisam de uma protagonista e indica Margarida.
Em seguida, chega Márcia para conversar com a gaivota. Leônidas diz para elas que precisa sair para resolver algumas pendências. E, ao conversar com a Gaivota revela a Márcia que descobriu que foi o Wilson, o funcionário de Carlos Mário, que mentiu sobre ela e a mãe terem forjado o sequestro de Otávio, e por isso Sebastião terminou com ela. Márcia escuta tudo com atenção e pergunta à amiga como ela tem certeza que foi o Wilson. E Gaivota diz relembrar o momento do falso sequestro, porque ela ouviu a voz de Wilson. E tempos depois, quando ela foi lá na fazenda dela, junto com Leônidas, conversar com Wilson para ele poder apresentar a nova fazenda de café de Carlos Mário, ela escutou a voz dele e, comparando uma com a outra, é a mesma voz. Márcia diz que vai ajudar a amiga e vai descobrir tudo o que está por trás disso. Chegando em casa, Márcia conversa com seu marido e fala para ela que Gaivota descobriu que foi o Wilson, o funcionário dele, que inventou toda aquela mentira sobre ela, sobre o falso sequestro aí do Otávio. Já o marido fala para ela não dizer nada sobre isso, porque o Wilson não tem capacidade cognitiva para inventar algo do tipo. E a esposa confirma: eu acredito também que o Wilson não seria capaz de pensar algo assim. Mas uma coisa que é boa lembrar, Carlos Mário, é que o Wilson só faz as coisas que você pede. Carlos Mário pede para a esposa não falar isso porque sequestro é uma coisa muito problemática. Em seguida, ao sair do escritório, Sebastião encontra Gaivota e Leônidas próximo ao elevador. Sebastião se aproxima de Gaivota e diz que eles já sabem quem foi o responsável pelo falso sequestro do pai dele e pede perdão tanto à Gaivota quanto à mãe dele. Sebastião também aproveita o momento para convidá-las para a homenagem de 70 anos da Fazenda e diz que já imagina que ela já sabe da notícia. Gaivota diz que sim, que sabe e que ela pretende ir nessa homenagem. Os dois saem pelas escadas e continuam conversando, mas quem não gosta nada disso, né, é o Leônidas. Sebastião, Gaivota e Leônidas se despedem na saída dos escritórios. Na sequência, o próprio agrônomo questiona a Gaivota se agora que ela sabe que a família Valejo não teve nada com a mentira sobre o falso sequestro do Otávio, se ela dará uma nova oportunidade para o Sebastião. Gaivota nega e diz que nem pelo filho dela ela voltaria com o Sebastião. Mentira! De volta à casa de Márcia e Carlos Mário, Márcia coloca o marido contra a parede e questiona por que ele quis prejudicar a Gaivota, uma mulher humilde que vive do seu trabalho, e também o Otávio, que é uma pessoa muito boa. O cara esbraveja, dizendo: meu pai merece menos que o Otávio Valejo? E a Márcia diz que não, que cada um merece aquilo que conquista. Carlos Mário revela que Ivan, quando era criança, teve muito mais bicicletas que ele mandava mensagens para o Papai Noel e que não recebia nenhuma. Márcia diz para Carlos Mário amadurecer, e Carlos Mário diz que não é fruta para amadurecer, e que ele quer que a família Valejo se arraste no chão. Carlos Mário diz à esposa que a única coisa que a preocupa é Ivan, porque ela gosta dele. Márcia nega e diz que não tem nada com Ivan, mas é agredida por Carlos Mário. Não. Sebastião vai para casa e pergunta à mãe onde está a Lúcia. E ela responde que está lá em cima cuidando da Sofia. Então, Sebastião aproveita o momento para conversar com a sua mãe. Sebastião diz que Ivan usa as contas da empresa para benefício próprio.
A mãe de Sebastião diz que isso não pode ser verdade e pede para ele não ficar contra o irmão. É brincadeira, hein? Sebastião enfurece e diz que a mãe quer jogar uma pá de cal por cima de tudo. Ela fala que Ivan teve uma vida muito mais difícil do que todos eles, então ela pede um pouco mais de prudência. Sebastião rebate dizendo: prudência? Prudência que a senhora fala é deixar as coisas como elas estão, deixar as coisas para lá. A senhora fala que Ivan sofreu muito mais que a gente, sendo que o único filho que a senhora apoiou incondicionalmente era ele. A senhora não apoia o relacionamento da Marcela porque o Lemarcos é negro. A senhora não aceita quem é o Bernardo e muito menos o meu relacionamento com a Gaivota, que é uma mulher que eu amo e a senhora rejeita porque ela é colhedora. Agora não venha dizer que nós sofremos menos que o Ivan. A mãe de Sebastião pergunta se ele já terminou de conversar. E ele fala que ele não terminou e finaliza: as coisas vão continuar mesmo sem a sua ajuda, mamãe. Na sequência, Gaivota fala para sua mãe que ela tem que ir para a homenagem com Leônidas e que ela vai ficar em casa cuidando do Fernandinho. Mesmo não querendo ir, a Gaivota convence a sua mãe e ela aceita. Na sequência, Leônidas volta e diz que a sua prima, que é enfermeira, vai cuidar do Fernandinho para que todos eles possam ir para a homenagem de 70 anos da Fazenda Casa Blanca. E Gaivota aproveita a deixa para dizer a Leônidas que pensou num documentário para homenagear o seu Otávio. Leônidas comenta que ela vai precisar falar com Sebastião para que Sebastião permita. Gaivota diz que sim, mas pede para o agrônomo ligar para Sebastião. Leônidas diz que quem precisa ligar para ele é ela, já que a ideia do documentário partiu dela. Gaivota fica sem querer ligar para Sebastião, mas acaba concordando. Em seguida, Júlia vai até a casa de Ivan e pede para ele fazer uma carta de renúncia da Café Elite. Ivan fica chocado. Já na casa dos Valejo, aproveitando que Júlia não está lá, o pai de Lúcia rouba alguns objetos da casa dos Valejo. Lá vem o golpe! De volta à casa de Ivan, Júlia pergunta ao filho o motivo de Otávio querer tirá-lo da empresa e ele fica surpreso. Júlia confessa que Otávio disse isso e que Lucrécia confirmou. Ivan se irrita e alega que isso é uma mentira. Júlia nega e diz que já sabia há muito tempo, que apenas não revelou para não causar mais intrigas entre os filhos. Ivan revela que o pai só queria trocá-lo porque preferia Sebastião. Júlia comenta que isso não é verdade, que foi por causa da ambição desmedida dele e que ele deixou entrar dinheiro na empresa porque queria se parecer com o filho do Pedro. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ivan fala que isso não é verdade e que o pai pediu que ele ajudasse o Carlos Mário. E o irmão dele é metido demais para lidar com o povo. Júlia retruca. Seu irmão é tão metido que se apaixonou por uma colhedora. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ivan tripudia, dizendo que isso aconteceu porque Sebastião gosta de sujeira, que ele duvida muito que foi pelo brilhantismo da Gaivota. Não. Júlia diz que não foi à casa dele para falar de Gaivota. Eduardo, o pai de Lúcia, tenta vender as peças roubadas da família Valejo. O vendedor tenta comprar essas peças por um preço abaixo do estimado e Eduardo tenta convencê-lo a mudar de ideia. Júlia diz a Ivan que foi o funcionário de Carlos Mário que inventou a mentira sobre Gaivota e sua mãe. Ivan aproveita a deixa
e diz que Sebastião quer limpar a barra das duas e puxar o tapete dele e emenda: meu pai não era nenhum santo. Júlia questiona se Ivan é algum santo por acaso e que o problema principal dele é não aceitar os seus próprios erros. E que Ivan, como filho mais velho, deveria dar o exemplo aos demais, mas ele sempre quis estar acima de todos e nunca reconhece os seus erros. Gaivota e Sebastião cuidam dos seus bebês e os colocam para dormir. A moça então liga para Sebastião, dizendo sobre a ideia de fazer um documentário na fazenda Casa Blanca e que ligou para ele para pedir permissão para ela gravar os depoimentos dos trabalhadores da fazenda. Sebastião acha ótima a ideia e questiona se ela precisa de algo. Ela responde que só precisa da permissão dele. Sebastião quer saber com quem ela vai e ela responde que é com o Leônidas. Dança, gatinho, dança. Gaivota diz a Sebastião que Leônidas é bom com as câmeras e o material que eles irão coletar será muito bom para eles. Sebastião não compreende e a moça explica que o vídeo passará por várias etapas, como por exemplo edição e música. Sebastião diz que Gaivota aprendeu muito. E Gaivota responde que ela fez um curso e existem muitas coisas que se dá para aprender na internet. E além de tudo, o Leônidas ensina a ela tudo o que ele sabe. Sebastião comenta que Leônidas é uma boa pessoa e que eles podem contar com ele. Gaivota agradece e pede para ele se cuidar. E o Sebastião deseja boa sorte acolhedora e desliga rapidamente por causa de Lúcia. Lúcia já chega questionando com quem ele estava conversando e o empresário mente, dizendo que era com um novo sócio. Lúcia diz que ele está com a cara triste e Sebastião diz que é por causa das vendas baixíssimas, mas logo logo as coisas irão melhorar. Márcia vai até a geladeira pegar um gelo para colocar nos machucados e Carlos Mário pede desculpa pelo ocorrido, mas diz que ela o provocou. Márcia diz que amanhã mesmo o denunciará à polícia, mas Carlos Mário diz que ela tem culpa por tudo que aconteceu e Márcia fica chocada com a covardia dele. O trambiqueiro pede para ela não complicar as coisas porque já está tudo muito complicado com Ivan. A moça diz que não tem nada com Ivan e diz para o marido que está entediada e devolve a ele o anel de compromisso e diz que está tudo acabado. Leônidas arruma os materiais para a viagem no dia seguinte e Gaivota diz que acabou de ligar para o Sebastião e ele topou a ideia deles. E além disso, ele ofereceu para ajudá-los no que precisarem. Leônidas fica triste e Gaivota dá um beijo de boa noite nele. Ivan vai atrás de Lucrécia para pedir para ela voltar para casa. A moça diz que não voltará até ele dizer para ela como ele ganha tanto dinheiro. Ele enrola a moça e fala que criou uma empresa alternativa para concorrer com a Café Elite. Lucrécia diz por que ele não conta toda a verdade para a família. E ele diz que não pode, porque senão irá preso. Ivan continua e diz que precisa dela para justificar essa renda toda. Ela recusa no início, mas acaba aceitando. Eduardo vê Júlia pegar uma pasta na sala e questiona se ela tem algum problema. Júlia diz que problemas para ela não faltam. Eduardo pergunta se ela não quer contar a ele. Júlia senta e diz que ela e Otávio lutaram muito para ter a Café Elite como ela é hoje. E ele não está mais aqui com ela. Eduardo fala que ela tem 2 filhos maravilhosos, o Ivan e o Sebastião. Júlia diz que os dois estão se desentendendo muito e agem como se fossem inimigos e não está conseguindo conciliar isso. E que agora ela vai precisar demitir o gerente da Café Elite. Eduardo sugere que ela coloque a Lúcia, já que ela é economista e será uma grande aliada para ela. Deixando aí a Júlia pensativa. Lá vem o golpe!
Gaivota chega no povoado com Leônidas e fica surpresa com a audácia de um trabalhador que diz que ela não deveria ter voltado depois de tudo que ela fez. Ele ainda piora a situação, dizendo que ela ficou mais bonita depois que virou mulher de Sebastião. Gaivota parte para cima dele. Leônidas interrompe e pede para o cara pedir desculpas à acolhedora. Mesmo dizendo que não falou nada de errado, ele pede desculpas por ter medo do Leônidas. Gaivota chega na fazenda Casablanca e é abraçado pelos amigos. Margarida pergunta o que eles irão fazer no vídeo e Gaivota quer saber quem disse isso a eles. Aurélio responde que foi o Sebastião. Ivan marca um almoço com a família na sua casa e conta que ele e a esposa cometeram erros terríveis. Lucrécia diz que o pai queria dar um dinheiro para eles comprarem uma casa. Ivan continua e fala que, para não pagar impostos, usaram as contas da Café Elite. Mas ele continua e fala que a ideia não foi da Lucrécia, e sim dele. Marcela questiona a Lucrécia se o pai dela concordou com essa ideia. E Lucrécia diz que sim, e que ele achou bom não pagar impostos. Bernardo questiona se isso não seria lavagem de dinheiro e Júlia responde, dizendo que não, que esse dinheiro é legal. Bernardo também quer saber se foi a Café Elite que pagou esses impostos e Sebastião confirma. Marcela argumenta que tanto Ivan quanto Lucrécia devem esse dinheiro para eles. Já a Paula comenta que não está entendendo nada e Sebastião responde que Ivan pode ser preso porque fez a empresa pagar multas altíssimas. E a Paula quer saber se ele vai ser capaz de denunciar o Ivan e a Júlia nega. Ivan diz que fez tudo isso por impulso e que os sogros deram a ele uma oportunidade de comprar um jatinho bem barato. Marcela pergunta a Lucrécia se ela concordou com isso, já que ela não queria o jatinho. E Lucrécia diz que sim, porque ela é esposa de Ivan e isso acontece nos relacionamentos. Um apoia o outro. Bernardo quer saber por que Ivan está contando isso só agora. E ele responde que já contou à mãe, que pediu a ele que contasse a todos. Sebastião intromete e continua. Ele está contando também porque eu descobri. E essas inconsistências todas fizeram a empresa fazer uma auditoria. Sebastião pergunta a ele se eles lembram da auditoria e Marcela confirma, mas ela também revela que estava tudo certo com a auditoria. Mas Sebastião lança a braba e diz que alguém mentiu para que as contas dessem todas certas da auditoria. Ivan diz que mentiu e Bernardo indaga: e você não acha isso grave? E quem responde é a Júlia, dizendo que não, que o que importa mesmo é que o Ivan contou toda a verdade para eles. Marcela diz que está perplexa com o que está ouvindo e principalmente com Ivan, que passou anos administrando a empresa da família e fez algo assim. Lúcia acaba descobrindo que o pai roubou objetos valiosos da casa dos Valejos. Na cena seguinte, Eduardo continua roubando o quarto de Júlia. De volta à casa de Ivan, Bernardo diz a Lucrécia que isso não deveria ter sido feito. Marcela comenta que o irmão negou o trabalho dela na fazenda enquanto ele estava roubando a todos eles. Júlia pede para ela não falar isso, porque eles são família. Marcela diz que eles já não são mais uma família desde que o pai deles morreu, e ela só tem olhos para o Ivan. Se você quer saber como vai continuar toda essa história da família Valejo, é só curtir, compartilhar e comentar nos vídeos. E até o próximo vídeo do canal.